Esse é pro pós-crédito. Sofia. Meu nome é Jean, sou o pai da Sofia. E a expectativa do curso, assim, a gente vendo ela, sinceramente, eu não estava criando expectativas, mas eu notei algo. E eu nem notei se era o curso, que eu vi que ela estava se comunicando mais com nós. Adolescente sempre tem uma fase, eu tenho outros filhos, né, tenho o Jonas, e a gente tem o Benjamin, mas o Jonas é maior, também a gente passou uma fase que o adolescente acaba às vezes se reprimindo mais. Mas eu notei que ela começou a conversar comigo, voltou a conversar, nós conversávamos bastante. E eu estava sentindo falta disso. E eu acredito que eu notei mesmo que era uma questão que o curso estava disponibilizando, estava transformando, trabalhando no coração dela. Isso tem sido muito bom. Ela ter conversado comigo de volta, a gente fica batendo papo. Na verdade, ela me cobrou até. Teve uns dias que eu estava ocupado demais e coisa. Ela falou assim, pai, mas eu quero conversar. E aquilo, na verdade, deu um estalo na minha cabeça. Falei, ela tá me chamando, eu tava sentindo falta daquilo e eu também não estava nem percebendo, não estava dando espaço. E ela, de certa forma, falou, eu quero conversar com você, senta aqui, vamos conversar. E isso tem sido maravilhoso. Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 15 anos, eu fiz o curso Experiência do Lar. Foi o meu segundo curso da EAV, eu já tinha feito o Habitudes e foi uma dinâmica bem diferente, até porque a gente faz na mesa, né, e é olho a olho, é muito mais fácil daí de também entender como funciona. E foi muito bom. As lições que mais me chamaram a atenção foi o princípio do também e o princípio da honra, porque a honra é o que a gente honra para ser honrado, mas a gente também não honra para esperar por honra. A gente honra porque é o certo a se fazer, porque enquanto a gente está honrando nossos pais, a gente também honra a Deus. E o princípio do também é porque a gente costuma fazer as coisas pela metade e é que nem secar a louça. Você lava a louça e você deixa a louça lá no escorredor, que era o que eu fazia, e aprender em prática a secar é um princípio do também. Ou, lavei, sequei, guardei, mas você não pode limpar o chão e fazer isso na prática, na agilidade, aprendendo tudo no curso, foi muito mais fácil. Como também o princípio da honra, eu passei a fazer café de manhã para os meus pais. Talvez não foi muito bom, né? Mas eu fiz. E ela tem tentado fazer café para nós. Eu tomo um café bem tanto forte, mas eu tomei. Esse dia ela deu risada, descobriu, pô, meu café é bom. Eu falei, filha, e eu fiquei muito emocionado e com a questão da honra, né? De ela fazer aquilo para mim de manhã. Eu cheguei até no trabalho com um copo de café, ela falou, café especial. Eu falei, claro, é feito da minha filha. O pessoal até ficou, né? Eu falei, cafezinho feito pra minha filha, rapaz. Daí ela falou assim, mas meu café tá bom, pai? Eu falei, só precisa ficar um pouquinho mais forte. Ela ficou quase triste, ela falou, não, porque eu tava fazendo com amor. Eu falei, fez com amor e eu sabia. Tá maravilhoso. Por ali 2 meses seguidos, depois me ensinaram a fazer direito, mas eu quis aplicar isso no meu dia a dia porque eu sentia que assim eles conseguiam tomar um café tranquilos, porque todo mundo acorda no mesmo horário, muita agilidade, e eu acordava um pouquinho mais cedo, então eu conseguia fazer isso para eles, e era uma forma de dar apoio a eles durante a rotina na semana. E eu acho que o curso ajuda muita gente a entender o outro também, não só o que a gente precisa mudar, mas o que o outro precisa que a gente faça para que ele tenha o entendimento de que ele pode estar fazendo algo errado e o que pode ajudar. E foi isso que eu tentei praticar. Quanto à questão de temperamento, porque a gente não costuma olhar para o outro e pensar, nossa, ele tem um temperamento. A gente só olha para o outro e acha ruim se ele fez alguma coisa diferente da gente. Eu sou sanguínea, então eu achava ruim se a pessoa era muito fria comigo, essas coisas. E quando eu passei a olhar dessa forma, eu passei a enxergar a pessoa diferente, a enxergar os hábitos bons dela, as qualidades dela e assim ter uma melhor convivência na minha família e tanto com os de fora, mas principalmente os de dentro, que é quem a gente tem que aprender a valorizar assim para passar para os de fora. E eu acho que é isso, eu gostei muito de fazer o curso e foi uma honra participar como as primeiras adolescentes ali do primeiro curso para adolescentes e eu acho que toda adolescente devia fazer porque você tem que ter coragem para fazer, porque você
tem que entender que você vai precisar mudar, não importa. E a gente costuma achar ruim querer mudar, a gente acha ruim sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto não é algo ruim, é algo importante, porque a gente precisa entender que a gente tem que crescer, tanto fisicamente, mas a gente tem que crescer na questão de emoção e caráter. E eu acho que ajuda muito a formar o nosso caráter para o nosso futuro também. E tem sido maravilhoso mesmo. Ver acordar de manhã, às vezes feito café, a gente sabe. É uma coisas pequenas, mas que te sabe que está tendo uma mudança interna. Eu acredito assim que o curso Experiência do Lar, ele teve bastante mudança na vida da Sofia. Todo curso traz mudanças, mesmo que a gente não crie expectativas, mas como eu já fiz, eu sei que as mudanças vêm. E eu notei nela assim uma organização que eu cobrava dela ser organizada. Então foi uma coisa assim que ela teve autonomia para se organizar, e nessa organização assim eu consegui ela ver organizar quarto, organizar a hora de estudo, devocional dela com Deus, ela não falha. Então ela conseguiu organizar o tempo dela e ela otimizou tudo que ela tinha para fazer. Então isso eu achei fantástico. E era uma coisa que eu tinha que cobrar dela, então não precisou mais cobrar. Então ajuda em casa, antes eu cobrava, eu pedia, ai filha me ajude, não precisa mais eu pedir, então ela vem assim por vontade própria, e isso é bacana, por quê? Porque em casa, como muitas pessoas moram, todos ajudando, fica mais leve o caminhar, né? Então achei assim que as tarefas ficou muito mais organizada também, por causa dela ter se organizado. Eu achei bem bacana, não fica aquela coisa chata de cobrança, né? Então você faz, é muito melhor você fazer do que você ser cobrado e fazer. E a gente consegue ver pequenas transformações assim todos os dias. E ela fazer para agradar a gente. Ai mãe, eu fiz tal coisa. Aí você pega, você fala, ai que legal, que bom, né? Tem coisas assim que a gente pensa, ai, nem precisa falar, né? A gente vê, mas eu achei muito bom, muito bom. Eu acredito que é só o começo dessa transformação, de mudanças, porque a prática ela vem depois, né? Que termina, o curso continua. Então, para mim foi muito bom, foi uma bênção. Amém. E esse é pro pós-crédito. Sofia, o presidente Carlos adora um cafezinho que nem você faz, bem suave, viu? Mas o pai você pode colocar umas 2 para escolher mais.